sair dessa vez? A gente está trabalhando para que saia. É um dos pilares, vamos dizer assim, do patrimônio histórico da cidade, né? Uma das necessidades primordiais que a gente precisa de um espaço, a gente precisa de um departamento. Eu acredito, acho que todo mundo partilha da mesma opinião, que já passou da hora de Foz do Iguaçu ter um espaço para guardar a sua memória, né? As suas histórias, que é uma história grandiosa. E onde que vai funcionar essa Casa da Memória? Então, a gente está terminando o projeto de restauro daquele casarão que abrigou, que foi sede do primeiro colégio, né, de Foz do Iguaçu, o Colégio Bartolomeu Mitre. Ele é ali na Praça da Paz, em frente à Praça Getúlio Vargas. A gente está terminando já, foi feito um estudo, a gente fez uma parceria com a Uniamérica, com alunos e o professor Baltazar da Uniamérica. Eles estão fazendo todo um levantamento histórico, né, arquitetônico, de engenharia, enfim, todo levantamento necessário para a gente fazer um restauro. Então, o primeiro passo é esse projeto para o restauro do espaço. E, enquanto isso, a gente vai estruturando outras áreas, né, que são necessárias para o funcionamento do patrimônio histórico. Essa questão do legal do patrimônio histórico aqui de Foz é uma coisa bem nova, né? Essa legitimação, né, que é estruturar toda essa parte de comissões, leis, regulamentações e regimentos, ela é bem recente. A nossa lei que dispõe sobre o patrimônio cultural, ela é de 2016, a 4.470, né? Ela é de 2016 e ela cria, né, essa lei, essa proteção do patrimônio, e também junto ela cria o Conselho de Patrimônio, CEPAC. Em 2017, então, a gente já dá posse ao Conselho, e desde então a gente vem trabalhando nessa estruturação, porque a lei, ela te diz o que fazer, mas ela não te diz muito como fazer. Então a gente vem trabalhando nessa organização e estruturação, nessa legitimação de tudo, porque no patrimônio a lei ela nos dá 3 diretrizes, né? Na verdade ela nos dá 2, que é o tombamento, o registro, o inventário e tudo mais, e fala também um pouco sobre a educação patrimonial. Agora... Mas aí a gente precisa estruturar quem faz isso, quando, como, com que dinheiro, na verdade, da onde que vai tirar a reserva para fazer isso, o orçamento e tudo mais. Por exemplo, a gente acabou de receber uma indicação de criação de um museu. Para se ter um museu, você precisa de pelo menos um estudo muito, muito profundo, né? E ter um museólogo. Nós não temos no quadro funcional da Prefeitura Municipal um museólogo. Então você já precisa pensar num concurso, elaborar esse concurso, ver quais são os profissionais necessários para que se funcione um departamento de patrimônio. Enfim, é esse tipo de coisa que a gente vem estruturando aí, vamos dizer, há 3 anos, porque o ano passado se perdeu todo, né, por causa da pandemia. O conselho, inclusive, foi suspenso, suspendeu os trabalhos e está voltando agora. Ô Vera, enfim, estamos aí há 3 anos nessa estruturação. Ô Vera, mas antes da gente chegar ao museu lindo e maravilhoso, que é o sonho da maioria das pessoas, tem que ter todo esse levantamento, desse inventário que você me disse na nossa conversa prévia aqui, da memória de Foz. Isso não existe, né? Não. Nós temos vários projetos. Como nós temos também na cidade muitos cursos de arquitetura, de história, enfim, nós temos muitos projetos nessa área. Inclusive os membros do conselho, a maioria são professores, arquitetos, engenheiros da cidade, museólogos, enfim, pessoal de turismo também. Então eles vão ao longo dos anos desenvolvendo, muitos professores, né, vão desenvolvendo com seus alunos projetos, fazendo alguns levantamentos em várias áreas, levantamento geográfico, arqueológico, de história mesmo, patrimonial, né, como a gente está falando dos imóveis.
Mas ele não está agrupado num lugar só. O que a gente precisa é pegar todas essas informações, ver o que ainda está faltando, e como eu estava te falando, isso é uma informação vital para a Fundação Cultural. A gente precisa desenvolver a política cultural da cidade. Como é que se desenvolve essa política cultural sem saber qual é a cultura do lugar, né? Isso é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Antes de qualquer estruturação, legitimação, enfim, a gente precisa dessas informações. E lembrando que qual é o patrimônio da cidade. E lembrando que o patrimônio histórico não são só apenas os prédios históricos, não. É tudo. Não, na verdade, tem a educação patrimonial, que é muito importante. O patrimônio histórico, ele traz a comunidade, né? Ele fala de um povo, ele fala de um lugar, ele fala de tudo que diz respeito a esse povo. A gente, para incluir a população nisso, porque quem produz patrimônio histórico somos nós, o povo, né? É a comida que a gente come, o lugar onde a gente mora, é a roupa que a gente veste, são as músicas que a gente canta, são as danças que a gente dança, são os hábitos, festas, enfim, que a gente cultiva, que é patrimônio histórico. A educação patrimonial, ela tem que acontecer para desmistificar essa coisa do patrimônio, é uma coisa que fica lá no museu. Não. O patrimônio a gente vive no dia a dia, né? Você produz patrimônio histórico no dia a dia, vivendo. Então, a gente precisa disso, essa educação patrimonial para a população, para poder desenvolver toda essa história, trazer todo mundo junto, valorizar esse patrimônio que é de todo mundo. Não existe valorização do patrimônio histórico sem a inclusão da população. Vera, e você acredita que durante a pandemia as pessoas tenham se voltado mais para essas questões do que é na minha área, o que é a minha cidade? Porque eu vejo nas redes sociais e também por aí o pessoal tirando fotos de prédios antigos, compartilhando fotos antigas. Você acha que a pandemia incentivou de certa forma isso? Eu acho que potencializou, né? Na verdade, na nossa conversa eu estava até te dizendo que esse é um movimento que está acontecendo em Foz do Iguaçu agora. Nesse levantamento, nesse início de levantamento que a gente está fazendo, a gente identificou isso. Foz do Iguaçu é conhecida, né, por todos como uma cidade de acampamento, né? Ela nasceu, vamos dizer assim, de um acampamento que era o batalhão, né? Que os militares que vinham para cá serviam e iam embora. Na década, no primeiro parte do século XX, 19, né, no caso, desculpa, era um lugar também onde passavam muitos cientistas, pesquisadores, mas de passagem. Logo depois vieram também o pessoal para construção, tanto da ponte quanto da Itaipu Binacional, mas são pessoas que vieram e que foram embora também. Logo depois veio todo o movimento dos sacoleiros. Ou seja, a gente tem na cabeça de que Foz do Iguaçu é uma cidade acampamento, né, onde as pessoas vêm, ganham seu sustento e vão embora. Mas não é, muita gente ficou no meio dessa história toda. Exato. Muita gente transformou Foz do Iguaçu no seu lar, na sua cidade. E tem muita gente com muita história, e ela, né? É multicultural. Nós temos mais de 70 etnias dentro da cidade. E, assim, é lógico, a gente sabe que quando o pessoal veio para cá, elas trouxeram arraigadas nela a cultura de onde elas vieram. Só que nós já estamos nos filhos dos filhos dos filhos dos filhos das pessoas que chegaram aqui. Exato. Então, para essas pessoas, aqui é a cidade delas. Então, elas começam a sentir essa necessidade de reconhecer a cidade em que moram, a cidade delas, onde elas nasceram, onde elas cresceram, onde elas estão criando suas famílias. E todo mundo começa a se olhar como pertencente a essa cidade. E aí fala, qual que é a história dessa cidade, né? Mas tem muita história boa. Cidade? Tem muita história boa, né? Tem, nossa, a história dessa cidade é riquíssima, dessa cidade, dessa região, é
riquíssima. A gente começa a estudar, começa a pesquisar, fica encantado, eu já era apaixonada, fico cada dia mais apaixonada, a vontade de sair contando para todo mundo. A gente quer todo mundo envolvido, que todo mundo saiba, quer criar logo esse museu, quer começar a mostrar fotos logo, sabe? Mas, enfim, é um movimento que demora um pouquinho. Vera, deixa eu te perguntar, o pessoal mais antigo, ou os filhos e netos que tem material histórico aqui de Foz, fotos, objetos, eles podem entrar em contato com vocês para, de certa forma, pelo menos informar que possuem isso ou colocar isso à disposição? Com certeza. A gente agora com esse levantamento que a gente já... Porque tudo, a gente está, como te falei que a gente está estruturando tudo, então assim, projeto de levantamento está saindo agora, projeto de restauro da casa está saindo agora, a formação das comissões estão se organizando agora, então a gente já vai sair a campo para fazer essas pesquisas, entendeu? Ao mesmo tempo que a gente começa a trabalhar essa questão da educação patrimonial, né, com a população. Então vai começar esse movimento, mas pode entrar em contato com a Fundação Cultural. A gente está começando a organizar como é que a gente vai, de repente, receber também material, né, futuramente. No momento a gente ainda não tem como receber, porque não temos nenhum espaço ainda, mas nós vamos futuramente fazer registro. Nós já temos alguma coisa na fundação, mas futuramente com certeza, mas pode entrar sim com a fundação, em contato com a Fundação Cultural ou com o CEPAC, assim como os tombamentos também. A lei, ela já existe, qualquer cidadão pode pedir o tombamento do que quiser. Eu quero fazer inventário, quero registrar, quero tombar um espaço, uma festa que eu tenho aqui no meu bairro que acontece há muito tempo, enfim, uma paisagem, né, que nós temos agora nesse momento 11 processos de tombamento em curso. Que legal. Vai desde o obelisco do Marco das Três Fronteiras, que é que entrou o primeiro processo, e acho que é esse que vai abrir o nosso livre tombo, né? A gente costuma dizer dentro do conselho que quando a gente fizer o tombamento do marco, vai ser um marco para o tombamento da cidade. Temos desde o tombamento do Marco das Três Fronteiras, passando pelos imóveis da Fundação, Grécia, Teatro Etília Cristina Eufende, até Bosque dos Macacos, entendeu? A antiga Escola Coronel Jorge Eufende, enfim. Nós temos vários pedidos de tombamento que estão em curso. E quem quiser fazer algum pedido, faz contato com vocês como? Pode entrar em contato com a Fundação Cultural, 3521-1511, que a gente vai repassar todas as informações certinho, não tem muita dificuldade. Logo em seguida a pessoa pode protocolar o pedido na prefeitura, ali no protocolo geral. Maravilha. E falando em tombamento, o prédio do Mitre, ele está nesse processo também? Está no meio do processo. Ele é um processo um pouco mais complicado porque ele é propriedade do Estado. Então estamos no aguardo do Estado nos devolver o processo, que parou também durante esse tempo de pandemia, né? A maioria dos processos entraram em 2019, final de 2019, início de 2020, e logo depois veio a pandemia. Então tudo parou, né? Mas agora a gente já começou a movimentar de novo, né? Essa roda, e a gente já está, o pessoal do Estado já está devolvendo esse processo para a gente, e logo em seguida ele vai para o Conselho para deliberar sobre esse tombamento. Mas o marco já está no Conselho, esperando só essa deliberação da plenária, e volta para a Fundação Cultural, e daí em diante é só marcar a festa de tombamento do obelisco. Que maravilha. Antes de encerrar aqui rapidinho, só para tirar uma dúvida, esses dias eu vi uma obra ali na frente do Colégio do Mitre, aquilo lá continuou, parou, como é que ficou? Não, na verdade, como mudou a direção do colégio, eles não sabiam, não haviam sido comunicados ainda de que existia o processo de tombamento, porque no momento que você abre o processo de tombamento, você só pode, se você for mexer no imóvel, não quer dizer que você não possa mexer, você pode, ainda mais uma questão daquela que era uma rampa de acessibilidade. Você tem que comunicar ou a Fundação Cultural ou o Conselho, porque tem que ser orientado e acompanhado, né, toda e qualquer alteração.
Então, a gente, quando ficamos sabendo, o pessoal já entrou em contato com a gente, entrou em contato com o conselho também. O pessoal já fez uma comissão, foi lá, conversou com o major, já orientou. A única coisa que estava lá alterando um pouco era uma mureta que tinha na lateral, mas isso foi rapidamente organizado e tudo, então já está tudo certo. E assim, desses 11 processos que a gente tem, sempre o pessoal está de olho, cuidando, sinal que o pessoal está se envolvendo, né? Então, sempre que tiver alguma coisa, o pessoal já comunica a gente. Ah, que legal. E é bom a população participar disso daí também, né? Com certeza. Vera, eu quero te agradecer aqui, falar que a gente está torcendo pelo tombo do Marco, não literalmente, né? Mas para que ele seja tombado. E para que saia logo a Casa da Memória aí, tá joia? Sim, aguardando. Muito obrigado pelo espaço. A gente vai precisar muito dessa divulgação mesmo, principalmente quando a gente começar efetivamente a educação patrimonial. A gente precisa trazer a comunidade. Essa é a parte mais feliz, né, dessa estruturação do patrimônio histórico. Incluir as cidades dentro